Vou aproveitar a ilustre presença da nossa Carla Albuquerque aqui para até repercutir outro caso, se você me permite, Carla, que a gente está vendo com uma constância assustadora, esses arranca-rabos, alucinados entre adolescentes, mas também casos de envenenamento, pessoal. E com ciúme sendo o pano de fundo, né? Então, é importante a gente trazer aqui esse contexto, né, David? Não, sem dúvida, Marinho. E para você ver como os assuntos se casam também, né? Porque você tem adolescentes que promovem esses crimes e, ao mesmo tempo, também a gente tem adultos que cometem crimes que são bárbaros. Então, assim, será que vem desde a adolescência essa trajetória criminosa? Porque a gente vai trazer o caso agora de, depois quase 10 dias internado, infelizmente, aquele que estava internado no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, né, na região metropolitana de São Paulo, o jovem Lucas da Silva Santos, de 19 anos, ele teve a morte cerebral confirmada. Ao que tudo indica, então, a vítima foi envenenada durante um jantar na própria residência da família pelo padrasto, porque o padrasto mantinha uma relação sigilosa com ele, sem consentimento, inclusive, e a motivação seria porque depois que esse jovem se mudou, e aí ele começou com ciúmes, então teria promovido esse envenenamento. Ainda há pouco eu conversei com a delegada responsável pelo caso, ela que seguiu com as investigações e teve, então, a prisão decretada desse homem, né, o Ademilson Ferreira dos Santos, padrasto do jovem, então. A Carla Albuquerque teve uma fala aqui que eu estou até agora pensando que a medicina tem dificuldade de explicar, a psicologia também. O que nos restou, talvez, a espiritualidade? Parece mais um caso do mal encarnado ou de uma possessão demoníaca coletiva. Não é possível que está contaminando uma fração desse país. Não é possível ver uma situação dessa. Mas a gente, de fato, precisa proteger a sociedade, né? O nosso legislador precisa parar e se debruçar sobre esse assunto que é polêmico, é difícil, né? Mas a sociedade requer isso. Exatamente. Requer isso. Porque essa pessoa vai sair e vai cometer crimes novamente. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Esse tipo de criminoso é reincidente, será reincidente. Não tem o que fazer com uma pessoa que comete crimes dessa natureza, desta forma, com essa crueldade. Agora, tem dois aspectos que a gente deve observar em relação a esses casos que a gente está trazendo. Um sobre adolescentes, né, que cometem esses crimes. Exato. E outro aspecto também é a quantidade de envenenamentos que a gente tem visto nos últimos tempos. Porque esse caso, né, desse padrasto que ainda está sendo investigado, claro, as investigações tendem a avançar, mas ele teria envenenado por conta de ciúmes. E outras situações também trazidas aqui no Morning Show revelam isso. Episódios de envenenamento contra pessoas que supostamente estariam promovendo alguma ação que a pessoa não gostou, né? Mas sabe o que eu acho, David? Com relação a isso, quando a gente entra nesse loop de noticiar, como a gente tem que fazer mesmo, porque é o nosso papel, a gente meio que acaba dando ideia para quem já está mal intencionado. Envenenamento, querendo ou não, você não utiliza nenhum... não tem sangue envolvido, né? Em tese, as pessoas poderiam pensar que é uma forma mais fácil de você cometer uma atrocidade como essa. E vejam, eu não estou aqui defendendo de forma alguma, mas tentando trazer um pouco de racionalidade na escolha deste método. A pessoa busca na internet, e a gente sabe que a internet, infelizmente, tem de absolutamente tudo que você quiser saber. E compra facilmente. Compra facilmente, então acaba se tornando um método mais fácil de você utilizar. Mas se engana quem acha que as pessoas, que as autoridades policiais não vão perceber. Porque lembra aquele que... Acho que foi o marido que matou a esposa com a ajuda da mãe e também matou a irmã. E aí agora também está identificando... assim, foi enterrada como se tivesse passado mal e na verdade não foi bem assim. Gente... As pessoas descobrem. Estamos de volta para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio também. Presença ilustre aqui da Carla Albuquerque, especialista em True Crime. E a gente está aqui dissecando, pessoal. Primeiro, duas tendências altamente preocupantes, recorrentes aqui na sociedade brasileira. Crimes por envenenamento com requintes de crueldade, envolvendo um planejamento ali, enfim, sutil, minucioso, dissimulado ao extremo e matando gente que, totalmente precocemente, o caso da vez aqui, um adolescente de 19 anos, abusado sexualmente, ao que tudo indica, pelo padrasto dele contra os enteados, que também, enfim, só traz um requinte maior aí de maldade, né, Carla? Sim, sabe que é muito interessante em relação a esse caso, né, e em relação aos envenenamentos, é que 90% dos envenenamentos são cometidos por mulheres. É um método que é preferido de mulher.
Até o caso da professora de Pilates, é a mãe que vai preparar as pílulas e vai entregar para ela, né, do remédio. No Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Então, isso é recorrente. Qual é o maior problema do Brasil? Nós não temos uma coisa que nós precisamos urgente, gente, que é um banco de perfilamento criminal. A gente tem banco de análise de balística, banco de DNA, mas a gente não tem banco que traga essas informações, inclusive para ajudar a autoridade policial. No caso desse menino, este menino sofria possivelmente agressão contra a sua dignidade sexual. Total. O padrasto vai alegar o seguinte: não, eu fiz isso por ciúmes. A gente sabe que, gente, criminoso mente, né? Então, a gente não sabe se o menino queria expô-lo, a gente não sabe que tipo de informação a mais tem ali. É lógico, a delegada está fazendo um excelente trabalho e vai trazer essas informações, está fazendo as extrações, a gente ainda não sabe que veneno ele usou, se foi o Aldicarb, que é o famoso chumbinho, mas a gente precisa também ter, sabe, alguma maneira de entender por que Sim. isso continua sendo comercializado no Brasil, isso é proibido. Faço questão de mencionar aqui a própria delegada do caso, a Liliane Doreto, que indiciará o Ademilson, esse verme que a gente está repercutindo, por homicídio triplamente qualificado, tá, pessoal, envolvendo motivo torpe, também meio traiçoeiro, claro, o envenenamento que a gente vem repercutindo, e o recurso que impediu defesa da vítima. Agora, tem que tomar, enfim, tem que ter 2 pés atrás aí com qualquer papo aí, enfim, furado de criminoso. Mas, ao que tudo indica, ele confessou para um pastor, né, David? E aí serve como um fortalecimento e tanto do conjunto probatório para poder realmente botar ele de trás das grades, né? O que ele falou para o pastor? A Liliane Doreto, tô conversando com ela aqui no WhatsApp agora, né? Ela tá até acompanhando o programa, que ela não... Ela ia... Boa, delegada, segue firme aí. Mas ela mora em outro local aqui de São Paulo, por isso não conseguiu participar com a gente. Justo. Eu perguntei sobre se saiu o laudo, ela disse que ainda não, tá aguardando do que de fato provocou o envenenamento. Mas, quanto a essa confissão, ele teria tido uma conversa, então, com o pastor. Dizendo que pensou até em matar. Exatamente. Pensou até em matar, então, confessou e entregou os pontos. Claro que isso fortalece, de novo, o conjunto probatório, mas não é ali uma pá de cal, não é realmente mas o que mais, a bala de prata. Ele se sentiu ameaçado por esse rapaz, porque o que ele alega é: fiquei com ciúmes, ele vai embora. Me parece pouco isso. Talvez esse rapaz fale: olha, eu vou te receio de exposição, né? Exatamente. Então, aí o medo. E parece que ele também já abusava dos outros irmãozinhos também, né? Então, e esse padrasto já convivia com eles ali há bastante tempo. A pergunta que fica aqui é: gente, e essa mãe? Pois é. Como que você não protege os seus filhos, não é? São pessoas que estão sendo... Essas violências dentro de casa, elas são muito chocantes. Porque na grande maioria das vezes, quando você vai conversar, né, com os especialistas, com a autoridade policial, todos eles falam: as maiores vítimas de violência contra a dignidade sexual são crianças de 0 a 12 anos. E na grande maioria das vezes, por pessoas que são parentes, tios, avós, padrastos, vizinhos. E muitas mães têm ciência disso. Total. Eu acho que assim, né? Bora. É muito difícil da gente julgar essa mãe sem saber o que aconteceu. Mas você vê 2 caminhos. Ou ela realmente não sabia de nada e mantinha uma relação com os filhos de não muita proximidade, a ponto deles terem medo de expor para ela a situação que estava acontecendo com eles. Ou ela também era vítima e também era de alguma forma ameaçada por esse padrasto, a ponto de não fazer nada e de permitir que ele abusasse dos próprios filhos por medo dele fazer algo com os filhos ou com ela. Situações em que os laços familiares levam as pessoas a ficarem com uma visão muito turva das situações, né? Quando a confiança é muito grande, quando há outras amarrações afetivas na história, muitas vezes as pessoas se tornam cegas diante daquilo que está muitas vezes acontecendo de forma flagrante dentro de casa. Agora, eu ouvindo aqui, sempre dessa posição privilegiada que eu tenho aqui acompanhando o Morning Show, ouvindo tanta gente competente, eu acabei de perceber que, seja nas pautas que a gente tem trazido aqui, pessoal, nos últimos tempos de relacionamentos tóxicos, até, enfim, casos de relacionamentos que acabam, ou até, enfim, esquartejamentos e assassinatos e casos macabros criminais como esse, parece que tem sempre esse componente do ciúmes excessivo, do ciúmes patológico, de uma possessividade como um traço em comum entre todos eles. O que explica isso?
Não, quando a gente olha até no caso anterior, né, do casal de adolescentes, é chocante o nível de mensagens, né, e a troca de conversas. Porque você está falando de uma menina de 14 anos. E aí você vê uma coisa de um relacionamento tóxico, doentio, que muitas vezes você não vai encontrar num casal adulto e maduro. Sim. Da onde que está saindo essa, inclusive, hipersexualização? O completo, sabe, desvio de foco. Uma pessoa de 14 anos não era para estar envolvida nesse tipo de, vamos dizer, de complicações da vida adulta, sabe? Não que ela não vá se relacionar, lógico que ela vai se relacionar, mas assim, é adulto demais, então como que vamos acabar? Você não me ama, não me quer mais. Tem umas trocas, assim, eu tenho muito acesso a conteúdo, né, desse universo dos jovens. É chocante. Você não vê adulto tendo esse tipo de comportamento que os jovens estão tendo hoje. Possessividade, ciúmes, intolerância, assim, aonde, de novo, também, os pais precisam conversar com seus filhos. E, às vezes, há uma falta absoluta de referência do que é uma relação saudável, né? Porque uma pessoa aos 14 anos, muitas vezes, está vivendo o primeiro relacionamento. E está replicando, né? Exatamente. Está replicando padrões que não teve nem oportunidade de ter outro tipo de referência sobre o que é uma relação saudável. Então, é muito complicado. A gente está com um problema de relações saudáveis. Ele falou tudo, não é? Então, assim, a gente precisa parar para entender o que está acontecendo dentro da casa dessas pessoas. De novo, é um dado bastante importante. Mas, André, nós não temos estatística. Esse é o maior problema, de novo, do nosso país. A gente tem casos que eles vão sendo tratados de forma isolada. Vou fazer toda a questão aqui. Um apelo a todas as autoridades, qualquer um que possa ter acesso às autoridades, que possa estar nos ouvindo agora, com todo o reforço real, se sublinhando aqui. Vou pedir para você fazer esse apelo aqui, para que a gente possa mudar esse estado de coisas aqui. O que está faltando? A gente precisa, né, de um banco comportamental nacional. Olha, gente, nos Estados Unidos, o FBI desenvolveu isso em 1970. A gente trabalha com estatísticas americanas, com outros perfis que não são os brasileiros. A gente tem que agradecer, inclusive, ao governador Tarcísio, que criou o primeiro banco de perfilamento criminal em São Paulo, que tem o quê? Ele ficou 1 ano em experimento e a portaria saiu agora, que fica dentro da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. É o primeiro, mas isso só não basta. Nós precisamos de algo nacional para que a gente possa entender, inclusive a polícia ser mais assertiva, que os nossos recursos sejam melhores, sabe, bem gastos, e inclusive para que o legislador não possa fugir, porque quando você tem dados, fatos, não tem o que falar. Olha o que está acontecendo aqui. Então fica, não, mas não sei, quem sabe, é um assunto polêmico, é difícil de tratar. E daí, e a gente? Não, o pior de tudo, eu faço questão aqui de... Excelente, Carla, mas é o pior que, após consumir esse desgraçado bolinho de mandioca, o próprio Lucas da Silva Santos teve que agonizar 10 dias antes de ter a morte encefálica dele confirmada. Então imagina a dificuldade, ou pelo menos a crueldade, né? Que realmente foi... que ele teve que segurar esse tranco. É muito nobre isso, mas você tem toda a razão. É uma morte muito agonizante. 10 dias. Tanto que envenenamento, no nosso Código Penal, ele vai ter ali uma qualificadora.